ok? Tá. Ok. Tá me ouvindo, Valteir? Tô te ouvindo bem. Ah, tá bom então. Tá. Aí, Amanda, essa aula ela vai ser gravada, tá? E depois ela Certo. vai ser disponibilizada lá no canal da instituição, lá no YouTube, para que as pessoas possam revê-la e aqueles que não puderem estar aqui presentes poder assistir. Isso Ah, tá Isso, mesmo. certo. Lincoln? Isso mesmo. Obrigado, professor. Correto, Lincoln? Corretíssimo. Tá já então. Obrigado. Boa Então aula. vamos começar. Obrigado, Lincoln. Amanda, eu vou compartilhar minha tela aqui com você, ok? Tá. E vai ser, como você disse, vai ser uma aula exclusiva, né? Legal. Aí, Amanda, ó, à medida que a gente for iniciando a aula, provavelmente mais pessoas vão começar a entrar na sala, tá? Aí a gente, talvez eu explique novamente o que eu vou explicar agora. Amanda, na hora que eu estiver explicando, se tiver alguma dúvida, pode me parar e perguntar na hora, ok? Tá certo. Não acumule a dúvida, nem deixe ela lá para o final. Na hora que eu falar alguma coisa e você quiser me intervir, tá? Ou até contar uma experiência do seu dia a dia, que você trabalha com isso, você está trabalhando com isso, né, Amanda? Não com PCP diretamente, né? Eu trabalho na engenharia, mas a gente acaba tendo essas interações, né, com os outros processos. Perfeito. E é a sua formação, né? Você é graduada em engenharia de produção, não é isso? Isso. Então, na hora que você tiver alguma dúvida, pode me questionar e se quiser colocar algum ponto, alguma observação, alguma experiência, fica à vontade, mano. Tá certo. Ok? Tá certo. Então, vamos lá. Então, a disciplina, né, é planejamento e controle da produção. Isso aqui você já viu, né? Você já conhece meus pais, Amanda? Não. Não? Eu só vi tuas filhas, numa vez até vi elas no shopping. Ah, tá bom. Isso aqui são meus pais, ó. Meu pai e minha Cadê? mãe. Você me conhecia criança também não, né? Não. Esse daqui não é minha irmã, não, tá? Sou eu. Esse aqui sou eu, né? Com roupa de domingo e preparado aqui para bater um retrato. Que antigamente a gente não tirava selfie. Hoje em dia vocês só tiram selfie, né? Eu batia retrato. Tá? A Larissa, que você conhece, não é isso? E as minhas filhas, tá aqui as duas, né? Minhas cunhetãzinhas, né? Estão aqui elas. Ok? Bom, meu contato você já tem, não tem, Amanda? É o meu e-mail. Você tem o meu contato? Amanda? Alô, alô? Alô? Lincoln, você está me ouvindo, Lincoln? Tô sim, professor. Tá? Será que caiu o contato da Amanda? Caiu, ela acabou de sumir. Acabou. Ai, ai. Vamos dar um pause então, Lincoln? Sim. Tá? Vamos dar um pause. Você já tem meu contato, não tem, Amanda? Tem meu telefone, né, meu zap, esse aqui é o meu e-mail, ok? Temos mais uma pessoa agora na sala, Núbia. Boa noite, Núbia. Está conectando ainda. Bom, então você já falou que você acaba tendo contato com o PCP, né, Amanda? Então vamos iniciar aqui. Deixa eu mostrar aqui para você, Amanda e Núbia, qual o objetivo de aprendizagem desse módulo, tá? Então vocês precisam entender os conceitos de demanda e previsão de demanda. Ao longo da aula você vai entender por que a gente precisa entender esses conceitos de demanda e previsão de demanda quando a gente fala de PCP, tá? A gente precisa conhecer métodos de previsão de demanda, esse é um dos objetivos de aprendizagem, conhecer o planejamento agregado da produção e conhecer MRP1 e MRP2, ok? Então esses são os 4 objetivos de aprendizagem desse módulo, Amanda. Eu tô vendo aqui que a Núbia está tentando se conectar, né? E não está conseguindo. Bom, mas vamos lá. Você está me ouvindo ainda, Amanda? Alô? Alô, alô, Amanda? Alô, Lincoln, você está me ouvindo, Lincoln? Lincoln, você está me ouvindo?
Alô, Lincoln? Alô, Amanda? Alô? Tem alguém me ouvindo? Microfone. Caiu. Tá toda hora caindo aqui. Tá me Beijinho. ouvindo, Amanda? Tô ouvindo. Tô ouvindo bem. Eu vou trocar Tá. esse microfone. Deixa eu botar esse outro fone aqui. Tá, joia. A Núbia tá tentando se conectar. Bom, Amanda, qual é o ponto de partida para as empresas planejarem sua produção a médio e longo prazo? O que você acha? Tem que saber a previsão, a necessidade do cliente, né? O quanto o mercado vai absorver do produto. Tá. Como Tá me você ouvindo? falou, o quanto o mercado vai absorver daquele produto, né? Então, esse seria o ponto de partida para as empresas planejarem sua produção de médio e longo prazo, não é isso? Isso. O que você vê de comum nessas três notícias aqui? Deixa eu ver aqui, maximizar aqui o vídeo. Você consegue Tá, visualizar bem? tô vendo. O setor automotivo prevê queda de 19% nas vendas, vendas de Natal. Eu acho que tá. O que tem de comum nessas três manchetes? É uma baixa demanda, né? Que é de comum isso. São as previsões. Tá vendo que as Isso. três manchetes têm a palavra previsão ou prever? Isso. Tá? Isso. Que é aquilo que você falou, o que o mercado pode absorver daquele produto, né? Então, esse é o ponto de partida, Amanda. Tá? Então, as empresas precisam saber o quanto elas planejam vender de seus produtos. E essa previsão de vendas, o ponto de partida para a tomada de muita decisão da empresa. Então, quando a empresa vai decidir, né, fazer o planejamento dela, ela precisa fazer algumas previsões do que ela vai vender da sua linha de produtos, no caso. Ok? Agora, que decisões são essas que a empresa pode tomar? Que ela precisa tomar. Eu vou fazer a previsão de médio e longo prazo. Planejamento de médio e longo prazo. E eu vou me basear em previsões de venda de produto. Isso para eu tomar decisões. Que decisões seriam essas? Quantas pessoas eu preciso, quantos quantos operadores, digamos, de uma fábrica eu preciso, quantos turnos de trabalho, se o maquinário do processo vai atender a capacidade, a necessidade do cliente, né, o tech time, a demanda. Uhum. O quanto eu vou produzir vai pagar os meus custos operacionais e fixos, etc. Então, para saber a margem de... Você falou uma série de decisões aí que a empresa precisa tomar, e essa série de decisões tudo baseado no quê? Na previsão. Previsão. Tá? Tudo isso baseado numa previsão. Previsão é uma certeza ou é uma incerteza? É uma incerteza. É uma incerteza. Então, veja só, uma empresa, tá? Às vezes, uma das decisões dela é construir uma nova fábrica. Imagina eu construir uma nova fábrica, né? Ou então uma nova linha de produção, contratar pessoas, capacitar pessoas, tudo isso baseado numa previsão que não é uma certeza. Tá? Então, não são decisões fáceis de ser tomadas, no entanto, acaba elas se baseando em algumas técnicas de previsões para poder tomar essas decisões para reduzir, porque existe um risco aí, né? A gente está vivendo aí esse momento de incerteza do coronavírus, né? E ninguém tinha previsto isso, né? Muitas empresas tomaram várias decisões, tá? Baseado num cenário que era mais certo, e hoje em dia a gente vive um cenário totalmente incerto, né? E isso pegou todo mundo de surpresa. Então, qual seria uma boa definição de previsão? A Núbia, está nos ouvindo, Núbia? Núbia? Alô, Núbia? Núbia Leite? Você nos escuta? Não? Não, Núbia? Então, Amanda, eu só vou ficar perguntando para você. Ah, tudo bem. Vamos conversando aqui. A Núbia não está conseguindo
falar, está se conectando o áudio aqui. Então, qual seria um conceito, uma definição de previsão? Com as suas palavras, Amanda. Deixa eu O que você pensar acha aqui. que é previsão? É a probabilidade de algo acontecer. A previsão é a probabilidade de algo acontecer, né? Quando a gente fala em previsão, a gente geralmente se lembra disso daqui, né? Previsão do tempo, né? Isso. Né? Então, quando a gente fala em previsão do tempo, a gente fala, vai chover forte, vai chover fraco, vai chover pouco, vai fazer sol, vai fazer muito sol, vai fazer calor, vai fazer muito calor, não é isso? Isso. Tá? Então, no sentido mais amplo, prever, no sentido previsão, né, no sentido mais amplo, é prever a direção e a extensão, chover e qual é a extensão dessa chuva, né? Então, quando a gente falar, vai aumentar as vendas, mas vai aumentar muito ou pouco. A previsão é de queda. Quando eu falo que a previsão de queda é direção. Quando eu falo que é ou queda ou alta. E quando eu falo vai cair 10% ou vai subir 10%, então esse 10% já é extensão. O quanto vai previsão, no sentido mais amplo, a gente prevê a direção e a extensão. E quando a gente faz essas previsões, a gente parte de alguma coisa. Essa alguma coisa é o que a gente conhece hoje e o que a gente, baseado no conhecimento do passado. O futuro é incerto, a gente não tem como prever. Eu não tenho conhecimento do futuro. Eu tenho conhecimento do presente e do passado. Tá? Então, para eu fazer as minhas previsões, tanto de direção e extensão, eu vou me basear no que eu conheço hoje, o que eu conheço do passado, vou levantar algumas hipóteses, fazer algumas suposições sobre o futuro e eu vou admitir a probabilidade, que foi a primeira palavra que você falou, né? Que previsão era uma probabilidade. Ou seja, eu vou excluir a certeza absoluta. Tá? Então, quando a gente fala em previsão no sentido mais amplo, o conceito dela é esse, ok? Aí vamos ver uma manchete, eu peguei a mesma manchete de um ano e peguei a mesma manchete do ano depois. Então, lá em final de 2015, tá? Saiu essa manchete nos jornais, na mídia, né? Aqui da internet, onde eles previu que a queda, tá? Que ia haver uma queda, que no caso aqui é direção, e uma queda de 19%, a extensão dessa queda nas vendas de veículo, ok? Passou um ano, aí eu peguei essa manchete um ano depois, né? As vendas de veículos, aqui ó, 4/11/2017, passou-se um ano, venda de veículos novos cai 20% em 2016. Então, observe, eles haviam feito uma previsão de queda, tá? E essa previsão de queda se concretizou, queda e cai. Eles haviam feito uma previsão da extensão de 19%, caiu 20%. Então, ficou muito próximo daquilo que eles tinham previsto. Ou seja, nesse cenário aí, eles não foram pegos de surpresa. Ó, vai cair e a queda é de 19%. E se concretizou, infelizmente, né? E a queda foi um pouquinho maior, mas foi muito pouco. Ou seja, o erro deles foi muito pouco nessa previsão. Nem sempre acontece isso, ok? Uhum. Então, previsão, tá? É essa direção e extensão baseado no que a gente sabe hoje, baseado no que a gente sabia no passado e também admitindo uma probabilidade. Ok? Ok. Bom, e o que é demanda? É o quanto o mercado está necessitando, né, de algo, de um produto, de um serviço. Tá. Então, demanda é o quanto o mercado está precisando. Eu vou perguntar aqui para a Núbia, tá? Vamos ver se ela está nos escutando agora. Núbia Leite? Não tá. A Núbia vai ver a gente conversando, Amanda, depois lá no YouTube. Tá? Ah, é Então, verdade. Está sendo todo gravado. mundo, toda a turma. Então, o que é demanda? Demanda ou procura, às vezes a gente escuta esses dois termos, né? Às vezes a gente escuta o termo demanda, às vezes escuta o termo procura. Você falou que é o quanto o mercado está querendo, né? Isso, de um bem ou um serviço, De um né? De um bem ou produto ou um serviço. serviço. Então, demanda ou procura é essa quantidade de um bem ou um serviço, tá? Que os consumidores desejam adquirir por um determinado preço em um dado mercado durante uma unidade de tempo. Tá? Então, quando a gente falar, a demanda é de tantos milhões de veículos por ano.
Então, eu já estou dizendo a quantidade, estou dizendo que é um bem, que é um veículo, tá? E estou dizendo qual é o mercado de veículos, estou dizendo a unidade de tempo que é no ano, ok? Tem uma definição mais simples, que é a necessidade dos entes do consumo individual coletivo de bens e serviços. Tá? Eu prefiro essa definição acima, que eu grifei aqui. Ela é muito mais ampla e está muito mais alinhado com o que a gente está falando, que é previsão de demanda e PCP. Ok? Bom, então nós já temos a definição de previsão e nós temos a definição de demanda. Então, se a gente somar as duas, a gente tem o que a gente deseja aqui, que é o conceito, a definição de previsão de demanda. Tá? Então, eu adicionei os dois conceitos e a gente chegou a essa definição aqui. Que previsão de demanda é o quê? Prever, por meio do conhecimento do presente e do passado e hipóteses sobre o futuro, a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir com um determinado preço durante uma unidade de tempo. Então, é com essa definição de previsão de demanda que a gente vai estar trabalhando ao longo da nossa aula. Ok? Ok. Agora, qual é a relação de previsão de demanda e PCP? Okay? A gente sabe que o processo de decisão dentro das organizações, ele acontece em vários níveis. Tá? Então, a gente tem lá o nível estratégico, o nível tático, o nível operacional. Tá? E dependendo dessa minha decisão, a minha fonte de entrada, uma das entradas que eu tomar a decisão, são as minhas previsões. A gente viu lá no iniciozinho, tá, da aula que a previsão de demanda de um determinado bem ou produto dentro de uma determinada unidade de tempo, ela é o ponto de partida para eu tomar decisões dentro da empresa. Então, às vezes, eu preciso tomar a decisão de planejamento da minha capacidade. O que eu tenho hoje instalado de capacidade vai atender essa previsão que eu tenho? Eu vou ter que construir uma nova linha de produção? Eu vou ter que contratar mais pessoas? Eu vou ter que demitir todo mundo? Eu vou ter que fechar parte da minha fábrica, eu vou ter que construir uma nova fábrica. Eu vou ter que desenvolver novos canais, né, de logística. Então, a previsão de demanda anual por tipo de produto, ela é uma entrada para o meu planejamento de capacidade, planejamento de logística, ok? Já as demandas mensais, ela é uma entrada para o meu planejamento agregado da produção. E as demandas atual, né, relacionadas a umas previsões de curto prazo, né, as demandas de curto prazo, elas servem para mim fazer a programação de produção e estoque, ok? Então, essa é a relação entre previsão de demanda e PCP. As minhas previsões são entradas para esses meus processos de decisão. Existem vários fatores que afetam a demanda, ok? Então, ó, preço afeta a demanda? A gente sabe que afeta. Ah, tá barato. Um monte de gente compra. Tá caro. Talvez as pessoas vão comprar menos. Tá? Ah, não tá vendendo. Faz promoção para mexer a demanda. Ok? Ah, não tá vendendo. Então eu quero vender mais. Faz propaganda, faz divulgação. A economia faz com que a demanda aumente ou diminua. Medidas do governo, ciclo de vida do produto, renda da população, produto substituto, facilidade de crédito, sazonalidade. Tudo isso são fatores que afetam a demanda. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. Todos esses fatores, tá, está sob o controle de uma empresa? Não. Não. Tá? Então, tem fatores, tá, que são controlados pela empresa. Então, ela pode, né, já que está controlado por ela, então ela pode influenciar tanto no aumento como na redução da demanda, porque isso aqui está sob o meu controle, esses fatores. E aquilo que não está sob o controle dela, ela não tem como influenciar. Ela, na verdade, ela vai ser influenciada, né? Isso acontece na nossa vida, né? A maioria das coisas que acontecem na nossa vida, tá, está fora do nosso controle. Então, aquele pouquinho que está sob o nosso controle, a gente tem que planejar, senão a nossa vida vira um caos. E dentro de uma empresa, a mesma coisa. Tá? Então, aquilo que está sob controle da empresa, ela tem que planejar. Tá? Agora, vão vir que surpresas? Vão vir. Um monte de gente tinha planejado um outro 2020. Né? Um monte de empresa tinha planejado um outro 2020. E veio um fator que estava fora do controle de todos nós, tá? E que está influenciando a nossa vida aí. Ok, Amanda? Ok. Então, o que as empresas fazem, tá,
eu estou trabalhando com uma determinada previsão, eu me planejei para essa previsão, eu construí uma nova linha de produção e agora a demanda não é aquilo que eu tinha previsto, então eu vou tomar algumas medidas, né? Algumas estão sob meu controle para mudar essa demanda aí. Muitas empresas fazem isso, né? Vamos fazer uma promoção, reduz o preço e assim por aí vai. Bom, na minha época era assim, ó, Amanda. Você é menina nova, você não é da época do Quixote, nem do Bamba, nem do Conga, né? Você é da época que tem, né, um monte de produtos, tá? Então, antes, na minha época, quando eu era menino novo, era mais fácil as empresas fazerem uma determinada previsão, porque você não tinha tantos produtos no mercado, você não tinha tantos concorrentes no mercado. Hoje em dia está mais difícil, tá? Trabalhar com previsões, porque você tem um monte de produtos, você tem um monte de concorrentes, o cliente já não é mais fiel ao seu produto, porque você tem vários outros produtos semelhantes do que... Mas antigamente não era assim, tá? Então, hoje em dia, está cada vez mais difícil fazer previsões de demanda. No entanto, as empresas precisam ainda continuar utilizando as previsões para tomar as decisões delas. Faz sentido, Amanda, isso para você? Faz sentido. Hoje a gente tem uma maior variedade, né, de produtos. Então, acho que fica até um pouco mais complexo para fazer essa previsão de demanda, né? Muito. Antes você tinha lá dois, três produtos. Na minha época, vai comprar um tênis para o menino. Meus pais ou compravam o Quixote ou compravam o Conga, né? Depois que surgiu um tal de tênis Montreal, mas era só Quixote e Conga. Hoje em dia vai comprar um tênis, tem um monte de marcas e cada marca tem um monte de modelos. Então é muito difícil fazer a previsão de demanda, né, tendo tantos concorrentes assim. Porque o cliente vai chegar lá, né? Eu vou comprar uma marca X, chega lá, opa, eu gostei desse outro que é da marca Y. Tá? Então, hoje em dia é muito mais difícil fazer previsões para a empresa. Né? Existem vários métodos para fazer previsão. Tá ok, Amanda? Existem métodos que são qualitativos e outros são quantitativos. Nós não vamos estar vendo todos esses métodos aqui, até por uma questão de tempo, mas lá no material que está disponibilizado na plataforma, ele tem, tá, uma explicação mais detalhada de todos esses métodos. Tá? O fato é que os métodos podem ser quantitativos ou qualitativos. Então, aqui tem uma lista, opinião de especialistas, o método Delphi ou Delphi, média móvel ponderada, média móvel com ajustamento exponencial e outros métodos que está lá na apostila e tem na literatura vários outros ainda, são tudo para métodos para a gente fazer previsão de demanda, tá? Sempre com o intuito de reduzir os nossos erros. Aí, opinião do especialista, nada mais é do que eu pegar quem é o cara que mais entende disso. Né? Então, é baseado no julgamento de uma pessoa experiente. Tá? Então, isso é um método qualitativo. Tem empresas que adotam isso. Pequenas empresas, às vezes, adotam isso. Tá? O método Delphi ou Delphi, ele surgiu lá nos Estados Unidos. Tá? Quando eles criaram esse método, ele também é um método qualitativo e eles queriam, na verdade, saber qual seria o impacto, né, de um ataque de uma bomba atômica sobre os Estados Unidos. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram especialistas e esses especialistas, cada um deu a sua opinião, fez o seu julgamento. Depois eles juntam esses especialistas e vão ver como é que foi o julgamento de cada um. Se esses julgamentos foram muito diferentes, opa, por que você está vendo e que esse aqui não viu, ou vice-versa? Vamos chegar no consenso. Aí chega lá no consenso do que poderia, do que pode ser essa previsão, ok? O método Isso, Delphi, então, é opinião de especialista. Então, isso aqui é um método qualitativo. Oi? Eu ia só confirmar contigo, assim, por mais que ele está agrupando, né, as informações, mas considera-se qualitativo, né, porque é baseado em opiniões, né? Perfeito. É baseado no julgamento de especialistas. Então, não vai pegar qualquer pessoa, mas continua sendo um método qualitativo. Ok? Média móvel ponderada. Isso aqui é uma média, né? A gente já sabe fazer. É simples, né? Mas é um método. Então, o que eu vendi mês a mês nos últimos 12 meses?
né? Foi isso. Mês a mês foi isso. Então, vamos tirar uma média dos últimos 12 meses, vai ser a nossa previsão para o próximo mês. Ok? É só isso. Tá? Média móvel ponderada. Eu dar um peso em determinados meses. Então, vamos supor, se nesse exemplo aqui, a minha foi 103, novembro 104, dezembro 103. E eu coloquei um peso de 0,1, no caso aqui o 0,1 é o 10%, né? Eu tenho peso 0,1 em outubro, 0,2 em novembro e 0,7 em dezembro. Tá? Então, eu multiplico pelos seus fatores, somei tudo, eu vou ter essa minha média móvel ponderada aqui. Tá? Poderia ter feito inverso. Qual vai ser a minha previsão de venda em dezembro? Então vamos pegar setembro, outubro e novembro e vamos dar um peso maior para novembro. Por quê? Porque novembro está próximo de dezembro, então vai aumentar as vendas em novembro e dezembro que vai aquecer mais ainda. Tudo bem? É um método. Tá? O outro é uma média móvel com ajustamento exponencial. O que ele faz nesse método aqui? Ele fala que a previsão num determinado mês, vamos chamar no período T, vai ser a previsão do período anterior. Então, digamos que aqui fosse, qual é a previsão de fevereiro? A previsão de fevereiro vai ser a previsão de janeiro, mais esse ajustamento multiplicado pelo consumo real. Qual foi o consumo real em janeiro? Menos a previsão daquilo que a gente tinha previsto lá para janeiro. Vamos dar um exemplo aqui, para ficar mais claro. Tá? Então, vou imaginar a seguinte situação aqui, Amanda. Eu tenho aqui... Alô, Núbia? Acho que a Núbia conseguiu acessar agora. Tem duas Núbia aqui. Núbia Leite, tá me ouvindo? Só fala sim ou não, Núbia. Tá me ouvindo? Tô sim, professor, desculpa. Ai, que bom, Núbia. Então agora eu vou dividir as perguntas. É porque eu tô no trabalho. Entendi. Tá. Então não vou te fazer muita pergunta não, ok? Ou você pode falar? Não entendi, desculpa. Hã? Você pode É porque hoje eu tô... Não, eu posso, mas assim, eu tô tipo na linha de produção, né? Que eu sou líder de produção. Aí eu tô atenta aqui, porque me jogaram essa semana pro segundo turno. Nossa, quer dizer que tá se virando nos 30, né? Aí tô me virando nos 30. Tá meio complicado. Tá, já. Então eu vou te poupar. Vou ficar continuando fazendo pergunta só para Amanda ainda, tá bom? Não, mas assim que eu olha eu aqui. Ô, assim que der, eu vou tirando minhas dúvidas. Tá, joia. Mas eu vou ficar fazendo as perguntas só para Amanda e você, na hora que tiver dúvida, pergunta, ok? Ok. As perguntas eu direciono para Amanda. Ok. Tá, joia. Bom trabalho, Amanda, Núbia. Obrigada. Então vamos ver um exemplo aqui, ó, Núbia e Amanda. Vamos ver esse exemplo daqui. Tá? Imagina que eu tenho aqui, nesse ano anterior, ano 1, eu tenho esse consumo. Isso já aconteceu, então é um consumo real. Mês a mês, janeiro, fevereiro, assim por diante. Tá? E no ano 2, tá? Eu já tenho um consumo no mês de janeiro, que foi de 104, tá? E eu quero saber qual vai ser a minha previsão de fevereiro. Ok? Então, para eu calcular a minha previsão de fevereiro, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da minha previsão, o que eu tinha previsto para janeiro, mais esse ajustamento exponencial aqui, que foi 0,3, foi dado no exercício, multiplicado pelo meu consumo de janeiro, que eu já tenho, meu consumo real, menos a previsão de janeiro. Mas aqui não foi dada a previsão de janeiro. Como não foi dado, vamos considerar que a previsão de janeiro tivesse considerado uma média móvel. Então, se eu somar isso aqui tudo e dividir por 12, desse mês do ano 1, eu vou ter 102,3. Então, essa seria a minha previsão de janeiro. Então, dado, eu já tenho o consumo de janeiro. Eu tenho a previsão que eu tinha feito no mês de janeiro. Então, qual será a minha previsão de venda em fevereiro? Então, é substituição direta aqui na expressão. Então, eu vou colocar que a minha previsão de fevereiro vai ser o quê? Aquilo que eu tinha previsto em janeiro, 102,3, mais esse
esse ajuste que multiplica o quê? O consumo real menos a minha previsão de fevereiro. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu chego ao valor de 102,8, ok? Por que a minha previsão de fevereiro acabou sendo maior do que a minha previsão de janeiro? Porque ela foi, eu vou falar a palavra contaminada, mas é porque não me vem à cabeça outra palavra. Ela foi contaminada, tá, pelo meu consumo de janeiro. Ou seja, meu consumo de janeiro foi maior do que eu tinha previsto. Então, como foi maior, então a minha previsão de fevereiro também vai ser um pouco maior do que a minha previsão de janeiro. Tá? Se eu fizer o inverso, vamos considerar um consumo de 95 em janeiro. Eu tinha previsto 102, eu comprei 5. O que vocês acham que vai acontecer com a previsão de fevereiro? Vai aumentar ou vai subir? Acho que vai Uma de diminuir. cada vez. Acho que Não falem as aumentar duas ao mesmo tempo. O que vocês acham, Amanda e Núbia? A minha previsão de fevereiro, ela vai aumentar ou vai reduzir? Acho que vai reduzir. Ela vai reduzir. Ela vai ser contaminada por esse meu consumo de 95. Ela vai reduzir. Ok? Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse 102,3 mais 0,3. Eu vou multiplicar agora por 95 menos 102. Isso aqui vai ser um número negativo. Então, vai 102 menos alguma coisa. Então, vai reduzir a minha previsão de fevereiro. Tudo bem, jovens? Por quê? Porque por esse método aqui, eu tenho que verificar o que aconteceu de real no meu passado. Se for maior do que eu tinha previsto, opa, então eu vou colocar uma previsão maior. Ah, eu previ algo grande e deu algo menor. Então, a minha previsão no mês subsequente vai ser menor. Ok? Ele acaba sendo contaminado pela realidade do passado. Tudo bem, jovens? Então, isso é um método. Tá? Existem outros, tanto no material de vocês como na literatura. A gente não vai estar vendo todos aqui os métodos de previsão. E a gente vai agora para o planejamento agregado. Tá? Então, o que é planejamento agregado? Quando a gente fala em planejamento agregado da produção, a gente está falando de uma visão de médio prazo. Tá? Tudo bem? Quando a gente fala em planejamento de capacidade, e a gente vai estar estudando isso tem lá no material, a gente vai estar estudando na próxima aula, a gente está falando de algo de médio e longo prazo. Quando a gente fala em planejamento agregado, a gente está falando de médio prazo. E é um processo de balanceamento da produção com a demanda numa visão de 6 a 12 meses. Tá? Então, da onde veio esse termo de planejamento agregado? Porque para a gente fazer o planejamento de 6, 12 meses, tá? A gente tem que falar em famílias de produtos. A minha previsão, tá, é que eu venda tantas milhões de televisores, tá, no próximo ano. Então, as previsões são assim. Eu não coloco a previsão. A minha previsão é que eu vendo tantos televisores do modelo X, do modelo Y, do modelo Z. Eu trabalho isso com famílias, ok? Família do produto A, B e C e assim por diante. Por isso que eles chamam de planejamento agregado. Eu agrego isso em famílias de produtos. Isso é só você saber de onde veio esse termo planejamento agregado. Tá? Então, o planejamento agregado ele possui uma posição intermediária entre o planejamento de capacidade e o programa mestre de produção. Então, quando a gente fala em planejamento agregado, eu estou aqui no meio do caminho. Aqui é longo prazo, aqui é médio prazo e aqui é curto prazo. Tudo bem, jovens? Então, vamos entender, né, quais são as etapas de um planejamento agregado. Primeiro, a previsão de demanda, horizonte de 6 a 12 meses. Okay? Médio prazo. Outra etapa pelo planejamento agregado, a seleção de alternativas que serão usadas para influenciar a demanda ou a produção. Então, uma empresa, quando ela trabalha com planejamento agregado, ele vê que alternativas eu tenho, que alternativas eu posso adotar, ou para influenciar a minha demanda, ou a minha produção, ou os dois. Tá? O que eu vou fazer? Tá? Então, isso é uma das etapas. Outra etapa, determinar quais alternativas serão empregadas de forma a minimizar o custo e maximizar o lucro. O objetivo de toda empresa é ter lucro. Né? Se a empresa não tem lucro, a empresa vai fechar. Não existe uma empresa, tá, que se mantenha no mercado se não der lucro. Ela vai ter que fechar, vai ter que fazer outra coisa. Tá? Então, sempre o objetivo da minha alternativa de planejamento agregado, no final, quem vai decidir é o meu custo. Qual dessas aqui
tem o menor custo para mim, das minhas estratégias? É essa estratégia a estratégia B ou a estratégia C? Opa, pelos meus cálculos, a estratégia B é que tem menor custo, então é ela que eu vou adotar. Então, a partir de agora, a gente vai estar trabalhando, fazendo exemplos de planejamento agregado, com o intuito de saber qual é a melhor estratégia, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai estar trabalhando nos exercícios sem os fatores custo e depois a gente vai incluir os fatores custos. Tá? Então, estratégias de atuação no planejamento agregado. Então, a fim de obter a harmonia, ela é o quê? Eu tento obter essa harmonia entre produção e demanda. Situação ideal. O mercado está precisando de 1.000 produtos, está demandando 1.000 produtos, eu estou produzindo 1.000. O mercado está demandando de 10.000 produtos e a minha produção é de 10.000 produtos. Então, a estratégia é sempre para obter essa harmonia entre a minha demanda e a minha produção. Tá? Então, quando eu falo em atuação na oferta de recursos, então a empresa geralmente ela atua internamente, quando eu faço meu planejamento agregado, na gestão dos seguintes recursos. Eu tenho que aumentar ou diminuir a minha produção. O que eu posso fazer? Eu posso fazer admissão ou demissão de pessoas. Eu posso fazer hora extras, eu posso fazer terceirização da minha produção ou de parte da minha produção e eu posso carregar estoque. Nessas estratégias que a gente adota dentro de uma fábrica, dentro de uma produção, não tem meses ou semanas ou dias que eu acabo tendo que admitir pessoas ou demitir pessoas. Às vezes eu não preciso fazer hora extras. Essa semana vai ser só de hora extra, ou esse mês. Ou então, eu não estou conseguindo atender a demanda, a minha produção é alta, eu vou terceirizar parte da minha produção. E outra, eu estou produzindo aqui, tá? A demanda aqui não é para agora, mas é para daqui a 3 meses, então vamos manter a produção alta, vamos colocar isso em estoque para depois a gente entregar isso quando tiver que ser entregue. Tá? Então, essas são formas de eu atuar nos meus recursos internos dentro da minha produção. Tudo bem, jovens? Então, mas de repente, se eu produzir, desculpa, professor, mas de repente, se eu ficar produzindo a mais, querendo ou não, isso é um desperdício, né? Vamos supor, eu estou botando, né? Aí, sei lá, eu produzo, aí depois o meu cliente desiste. Se o cliente desiste, se você não tem um pedido firme em carteira, aí você está assumindo um risco grande. Tá? Mas, às vezes, Núbia, a estratégia de eu carregar estoque e produzir um pouco mais é uma estratégia que, nos meus cálculos ali, ficou interessante economicamente. Tá? Às vezes a empresa adota isso. Né? Tem empresas que fazem o seguinte, eu sei que a minha previsão de demanda lá no mês de dezembro, outubro, novembro, dezembro, vai aumentar. Tá? Eu preciso entregar esses produtos lá e mandar para o mercado em outubro. Porque tem o transporte até chegar aqui. Mas por quê? Porque vai vender muito em novembro e dezembro. Aí muitas empresas fazem o quê? Aumenta a produção em julho, agosto e setembro, faz estoque para mandar para o meu cliente que vai vender muito no final do ano. Tá? Acontece muito agora, e aconteceu isso, e foi um desastre, dessas empresas que vendem ovos de chocolate na Páscoa. Tá? As empresas, o período que mais vende chocolate é na Páscoa, é abril. Essas empresas começam a produzir em janeiro, algumas começam a produzir em dezembro e gera um monte de estoque que é para poder atender a demanda no mês de abril. Aí esse ano, infelizmente, né, foi um desespero dessas empresas, que muitas empresas aí não conseguiram dar vazão. Eles tinham feito uma previsão e o Covid aí mudou a previsão de todo mundo, mudou a vida de todo mundo. Ok? Então, essa questão de carregar estoque ou não vai depender do valor. Tá? Tem determinados produtos que eu manter ele estocado é muito caro. Né? O custo de armazenamento é caro. Tem alto valor agregado aqueles componentes. Então, tudo isso entra em jogo. Tá? Os custos disso daí, tudo entra em jogo. E é o que a gente vai estar vendo. Tá? Isso é calculado, né? Esse modo também. Oi? Tudo isso é calculado. Isso. Por isso que a gente tem que colocar e calcular onde é que a gente gasta mais ou gasta menos. Tá? Onde é válido ou não, né? Exemplo de atuação na gestão de recursos. Ou seja, a Embraer, né? Embraer demite 20% dos seus funcionários e culpa a crise sem precedentes. Ela atuou no recurso. Caiu a minha demanda. E agora, o que eu faço? Opa, demite pessoas. É uma forma que ela encontrou.
Ela adotou essa estratégia. Tá? A AMD e a ASUS, está aqui, ó. É uma estratégia aqui, ó. A ASUS poderá terceirizar a produção de placa. A AMD vai terceirizar a produção de chips. Então, são estratégias. Uma adotou a estratégia de demissão, outra adotou a estratégia de terceirização, outra poderia adotar a estratégia de carregar estoque e assim por diante. Tá? No final, a melhor estratégia é aquela que tem o menor custo para a empresa, ou seja, vai maximizar o lucro dela. Amanda, Sim, tudo bem? tudo certo. Voltei assim, né, considerando esses comentários sobre o planejamento agregado, né, eu acabei vendo tudo isso acontecendo agora, né, devido ao Covid. A gente tinha um plano de produção, uma perspectiva alta, acho que era quase 30% acima com relação à produção do ano anterior. E aí a empresa teve que adotar algumas estratégias pensando no futuro, né? Houve demissões, né? Acho que a maioria das empresas no distrito acabaram sendo influenciadas, né? Para o futuro, como está muito incerto, a gente não sabe qual vai ser exatamente a reação do consumidor quando tudo voltar ao normal, né? O falso normal, né? A gente já está pensando em terceirização de mão de obra, porque vai ser um risco muito maior a gente contratar pessoas, recontratar funcionários, né? Então, provavelmente a gente vai adotar a estratégia de terceirizar a Manpower, né? E, enfim, tudo isso considerando o planejamento, que como é um planejamento, né, tudo pode mudar, né? Não é uma certeza. Isso. É isso mesmo, Amanda. Ou seja, a estratégia da empresa onde você trabalha, ela foi atuar nos recursos. Eu não tenho como influenciar a demanda. Né? Não adianta, tá tudo parado, tá todo mundo inseguro, ninguém quer fazer dívida, ninguém quer comprar. Tá? É difícil aumentar a demanda nesse período que a gente está vivenciando, então eu vou atuar nos meus recursos. Meu recurso é o quê? Mão de obra. Opa, então vamos demitir pessoas. Exatamente. Né? Ok? A demanda está muito baixa. Tem empresa aí que está fazendo promoção. Né? Caiu o preço, está vendendo aí em 24 vezes sem juro, né? Compra um e leva dois, está tentando atuar na demanda. Tá? Mas quando a gente fala em planejamento agregado da produção, geralmente a gente emprega alternativas para influenciar a minha produção. Ok? Então a gente fala planejamento agregado, então eu vou influenciar a minha produção. Tá? Aí deixa para a área de marketing da empresa esses planejamentos para atuar na demanda. Então a gente não vai estar vendo aqui nada na atuação da demanda. A gente vai estar vendo estratégia para influenciar a minha produção, seja para aumentar, seja para reduzir a produção. Tudo bem? Tudo bem. Aí essa parte de demanda, quem vai atuar é a empresa, mas vai ser uma outra área que não cabe aqui, não é foco, não é da nossa disciplina. Então, os seguintes custos, quando a gente fala em planejamento agregado, a gente tem que considerar os seguintes custos para fazer desse nosso planejamento, para saber se vai ser, qual é a melhor estratégia. Tá? Então, eu tenho que levantar o custo de contratação de pessoas. Aí você deu o exemplo aí, eu não vou querer mais contratar pessoas, eu vou terceirizar. Então, ou seja, alguém colocou na ponta do lápis aí, tá? E já está vendo que é mais interessante terceirizar a produção quando começar a retomar a nossa vida dentro de uma certa normalidade. Tá? Então, eu tenho que verificar quanto é que custa eu contratar pessoas? Quanto é que custa eu demitir pessoas? Quanto é que custa eu realizar hora extras? Quanto é que custa eu carregar estoque para esse produto? Quanto é que custa eu terceirizar? Então, eu tenho que ter esses custos para eu fazer o meu planejamento agregado. Tudo bem? Tudo certinho. Tá, joia. Então, vamos lá. Bom, então vamos fazer algumas atividades aqui. Tá? Vamos fazer um exercício. Nesses exercícios iniciais, a gente não vai estar falando ainda de custo. Tá? Vamos fazer um exercício de demanda, tá? De planejamento agregado, e depois a gente inclui os custos para tomar a decisão. Ok? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que eu tenho essa procura, essa demanda mensal. Tá? Então, que é essa daqui. Então, a minha procura, a minha demanda mensal
para janeiro é 750, fevereiro 600, março 640 e assim por diante, durante o ano todo. Tá? Então, dada essa demanda, eu quero fazer o planejamento agregado considerando. Então, vou fazer o planejamento considerando uma produção mensal igual à média da demanda do período. Então, esse é o nosso planejamento agora. Então, dado essa demanda agregada aqui, eu quero fazer uma produção mensal igual à média da demanda no período. Então, essas relações aqui eu vou explicar no exercício para vocês. Ok? Ok. Para a gente não ter que guardar aqui de cabeça, no exercício eu explico para vocês. Então, veja só, o que ele fala aqui no meu plano A? Uma produção mensal igual à média da demanda no período. Então, eu vou produzir mensalmente a média da demanda no período. Então, a média da demanda no período nada mais é do que eu somar isso daqui tudo e dividir pelo período, que é quanto? O período é 12, não são 12 meses? Isso. Então, se É a eu média somar ponderada. Isso. Então, se eu somar a média da minha demanda, se eu somar toda a minha demanda, eu tenho 7.776 produtos. Isso é o que o mercado está me pedindo. Essa é a minha procura, essa é a minha demanda. O mercado quer 7.776 produtos, ok? Isso em 12 meses. Ou seja, o meu planejamento, eu vou produzir mensalmente 648 produtos. Essa vai ser a minha produção todo mês. Tudo bem? Tudo. Só que eu estou vendo aqui, ó, que o mercado tem mês que pede mais, tem mês que pede menos. Vamos ver como é que fica, então, essa situação desse meu planejamento. Então, I é o meu estoque inicial, P é a minha produção, D é a minha demanda e EF é o meu estoque final. Tá? Então, nesse primeiro mês, o meu estoque inicial é 0. Digamos que eu não tenho nada dentro da minha fábrica. Estoque inicial 0. Eu vou produzir o quê? A estratégia, o meu plano A é produzir 648. Então, eu produzi 648. Qual é a minha demanda? O mercado está me pedindo 750 unidades. Então, eu já começo devendo. 750 menos 650, menos 102. Então, eu estou devendo 102 para o mercado. O meu estoque final de janeiro é o meu estoque inicial em fevereiro. Ok, jovens? Certo. Se for positivo, é positivo. Se é negativo, é negativo. Então, meu estoque inicial é menos 102, produzir 648. Essa produção aqui, ó, vai ser constante ao longo de todo o ano. Tá? A minha demanda agora é 650. Então, antes eu estava devendo 102 e agora eu vou ficar devendo mais 2, então eu vou ficar devendo 104. Então, menos 104 que eu já estou devendo. Ok? Então, menos 104 aqui é meu estoque inicial aqui, menos 104. Produzi 648, a minha demanda é 640. Opa, então agora eu produzi 8 a mais do que a minha demanda. Então, esse 8 a mais que eu produzi a mais, eu vou abater desses 104 negativo. Então, já caiu aqui a minha dívida. Estou devendo agora só 96. Tudo bem? Isso aqui vem como estoque inicial em abril. Menos 96, produzi 648. A minha demanda caiu. Entreguei 590, estou devendo 38 ainda. Ok? A mesma coisa para maio, só que agora já tenho positivo 70, e assim até o final. Tudo bem, jovens? Está claro para todo mundo? Certo. Tá? Isso a planilha Excel faz para nós, né? Tá? Então, vejam só. Isso aqui é a curva, tá? Então eu estou produzindo constantemente. Se a gente observar aqui, tá? A minha demanda é maior nos primeiros meses, depois a minha demanda cai. Tá? Tudo bem? Aí eu pergunto para vocês, para Amanda e para Núbia. Tem mais alguém na sala? Ainda não. Qual o estoque inicial mínimo? Qual o menor estoque que eu deveria ter em janeiro, tá? Para eu atender a demanda em todos os meses? O meu estoque inicial aqui é 0. Que estoque eu deveria ter dentro da minha fábrica para eu atender a minha demanda em todos os meses, para não faltar produto no mercado? Para não faltar entrega? Acho Qual que era a nada quantidade mesmo. que eu deveria ter ali em janeiro, em estoque inicial?
Acho que nada, né? Não? Mas eu não estou devendo aqui, ó. Não teve meses que eu fiquei devendo? Acho que teria que ter uns 750, não? Quanto? 750? 150? 700. 750. Se eu tivesse 750 estoque inicial, eu Aí atenderia teu planejado. todos os meses. Eu atenderia, Núbia, se eu tivesse Atenderia. 750. Mas eu quero... Qual é o menor valor que eu deveria ter para atender todos esses meses? Ah, o menor valor? O estoque mínimo. Eu acho que Para em nenhum mês 102. faltar. Para nenhum mês Exato. faltar. Para nenhum mês faltar. Ah, tá. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Só. Eu não quero deixar de entregar nada, para nenhum mês faltar. Qual seria o menor estoque que eu precisaria ter em janeiro? Seria 228? Em que mês aqui eu estou devendo mais? Em É julho. maior a minha dívida? Em julho. Não, que eu estou devendo mais. Deixa eu aumentar aqui. Seria fevereiro. Fevereiro, que só teria 104. O mês que eu tô devendo mais 104. devendo. Ah, menos de 104. Isso. Então, aqui é a minha maior dívida, 104. Então, se eu tiver 104 unidades em janeiro, tá? Em todos os meses eu vou estar atendendo a minha demanda. Ok? E por 2. Tudo bem? Tá. Tudo bem, jovem? Então, seria o quê? Esse 104 aqui. Tá? Então, vamos corrigir esse nosso plano e vamos colocar esse 104 em janeiro, só para a gente ver como é que fica agora o nosso exercício. Tá? Então, digamos que eu iniciei janeiro com 104 unidades. Eu tenho isso em estoque. Tá? Eu tinha isso como estoque de segurança, sei lá o que for. Então, eu tenho 104, produzi 648, entreguei 750, então eu fiquei com estoque final de 2 unidades. Tá? Porque se eu pegar 104 por 648, eu vou ter 752. Entreguei 750, fiquei com 2 estoques. Esse 2 vem para meu estoque inicial em fevereiro. Então, eu tenho 2 de estoque, produzi 648, fiquei com 650. Entreguei 650, não fiquei com nada. Tá? No meu estoque final. Esse estoque zero vem para cá e assim por diante. Tudo bem, jovens? O que é interessante a gente observar aqui? Quando eu fiz esse plano sem considerar estoque inicial, e eu fiz que a minha produção foi a média de todo o período, eu iniciei com o estoque zero e terminei com o estoque zero. Ok? Por que agora eu tenho no final um estoque de 104? Porque em dezembro aqui eu tenho estoque final de 104. Porque iniciou o ano com esse estoque inicial de 104. E aí você planejou Isso. conforme a média ponderada, né? Isso. Aí consumiu Ou tudinho. seja, eu produzi tudo que o mercado está querendo. Esses 648 todo mês é tudo que o mercado queria. Tá? Só que para eu atender todos os períodos dele, eu tinha um estoque inicial de 104. Então, esse estoque final, no final, tem que aparecer ele aqui. A mesma coisa. Tudo bem? Se não aparecer, aí tem que chamar a guarda, os seguranças da fábrica, né? Sumiu o produto. Né? Bom, então esse é o nosso plano A corrigido. Ok, jovens? Bom, vamos fazer um outro plano agora. Nosso plano agora é o seguinte. É a mesma demanda, mês a mês, só que agora eu vou fazer uma produção constante de 600 unidades por mês. Tá? Eu vou iniciar com o estoque inicial zero, o estoque lá em janeiro. E eu vou terceirizar a minha produção das unidades faltantes para atender a demanda. Então, observe, antes para atender a demanda, eu tinha que produzir 648 por mês, não era isso? Agora eu vou produzir menos. Eu vou produzir só 600. Então, eu não vou conseguir produzir tudo que a minha demanda quer. Então, eu vou terceirizar a diferença. Então, o que a gente vai ver agora, quantos produtos eu tenho que terceirizar em cada mês. Tudo bem, jovens? Então, vamos lá.
Então, agora vai aparecer essa coluna de subcontratação aqui, de terceirização. Então, nesse primeiro mês, o meu estoque inicial, o exercício falou que era 0, tá aqui 0. Eu vou ter uma produção constante. Então, todo mês aqui vai ser 600 unidades, produção constante. Né? A minha demanda é 750 em janeiro. Eu só produzi 600. Então, para eu atender minha demanda, eu preciso terceirizar 150 unidades. Tá claro para todo mundo? Então, se eu pegar 600 unidades, terceirizei 150, 750, entreguei os 750, fiquei com estoque final 0. Tudo bem? Aí, em fevereiro, meu estoque final aqui é 0, então meu estoque inicial aqui é 0. Produzi as minhas 600 unidades, vai ser produzido 600 todos os meses. Aí eu tenho que entregar 650, só produzi 600, então eu tenho que terceirizar 50 unidades. Estoque final 0 também. Estoque inicial 0 em março, produzi 600, tinha que entregar 640. Então eu vou terceirizar 40 unidades. Estoque final 0. Então, estoque inicial 0 em abril, tinha que produzir 600 unidades, que é a produção constante. A minha procura é só por 590. Então, eu fiquei com estoque final aqui de 10 unidades. Eu não precisei terceirizar nada, porque a minha produção já é maior do que a minha demanda. Tudo bem? Tudo. Faço isso para maio e vou fazer isso para todos os meses aqui. Tudo bem, jovem? Então, nesses meses aqui, entre abril e novembro, eu não precisei terceirizar nada. O que eu estava produzindo era maior do que a minha demanda. E, quando não era maior, eu tinha um estoque final aqui que eu fui atender na minha demanda. Só que quando chegou aqui em dezembro, tá, eu só tinha 20 de estoque inicial, produzi 600 e a minha demanda era de 956 unidades. Então, eu voltei a precisar de subcontratar 336 unidades, aí zerou aqui o meu estoque final no período. Entenderam, jovens? Todo mundo entendeu? Então, agora a gente está verificando a estratégia da terceirização. E aqui a gente está verificando em que meses eu preciso terceirizar e qual é a quantidade que eu preciso terceirizar. Esse é o plano B. Observe que nós ainda não estamos levando em consideração os custos. Quando a gente levar em consideração os custos, aí sim a gente vai poder dizer qual é o melhor plano. Qual é a melhor estratégia que a gente está adotando. Então, vamos ver agora um terceiro exercício. Amanda e Núbia, tá claro para vocês duas? Tem alguma dúvida? Se tiver, pergunta agora que eu volto. Eu explico em detalhes se ficou alguma dúvida. Ok? Podemos ir em frente? Pode seguir. Tá? A terceira estratégia que a gente vai adotar é o seguinte. Eu vou fazer uma produção constante todo mês. Só que agora eu tenho um estoque de 100 unidades em janeiro. Eu não tenho mais estoque 0. Eu tenho 100 unidades em janeiro. E eu quero, no final do ano, ter um estoque de 148 unidades em dezembro. Digamos que eu vou dar férias coletiva. As empresas não fazem isso, não dá férias coletiva. Então, digamos que eu vou ficar um mês sem produzir. Vou dar férias coletiva para todo mundo. Então, eu tenho que gerar um determinado estoque para atender a minha demanda, porque eu não vou estar produzindo determinado mês. Então, digamos que seja essa situação aqui. Tá? Então, eu vou iniciar com o estoque 100, só que no final eu quero um estoque de 148 unidades. A minha demanda é a mesma. Então, vamos fazer esse cálculo. Tá? Só que para fazer isso, esse plano C, aqui ele fala o seguinte, ó. Eu quero uma produção constante ao mês. Que produção é essa? Agora eu não estou dizendo que é a média da demanda aqui. Eu não estou dizendo essa. Eu também não estou dizendo que é uma produção de 600 unidades, como era no plano B. Então, para esse exercício, a gente vai ter que primeiro calcular que produção constante é essa mês a mês. Tudo bem? Então, é o primeiro passo que a gente vai adotar aqui. Então, a minha necessidade de produção, como é que eu calculo a minha necessidade de produção? Eu vou pegar qual é a minha demanda, mais o meu estoque final, menos o meu estoque inicial.
Então, a minha produção vai ser o quê? Professor, Oi? me perdoe, você pode voltar, é porque eu fui tiraram minha atenção ali com um problema e eu Aqui no perdi. exercício? Por favor. Posso sim. Veja só, qual é a nossa estratégia agora, Núbia? A primeira estratégia, o nosso primeiro plano, não é estratégia, é o primeiro plano. Nosso primeiro plano foi o quê? Uma produção constante. Eu somei todas as minhas demandas, dividi por 12 e deu aqueles 648. Eu produzi todo mês 648 unidades. Tá? Aí, a minha segundo plano, a letra B, foi o quê? Vamos produzir 600 unidades. Eu não vou conseguir atender demanda. Só que a diferença, eu vou terceirizar. Terceirizou. Eu terceirizei. Tá? E esse terceiro exercício aqui é o seguinte. Eu vou fazer uma produção constante, só que ele não está dizendo que produção constante é essa. Tá? Mas, no entanto, ele está dizendo, ó, eu tenho um estoque de 100 unidades aqui dentro da minha fábrica. E lá no final do período, ou seja, em dezembro aqui, eu quero ter 148 unidades. Então, eu tenho que produzir um determinado número que nós não sabemos ainda qual é, a gente vai calcular. Eu quero atender toda a minha demanda. Eu sei que eu tenho um estoque dentro da minha fábrica de 100 unidades e eu quero lá no final, em dezembro, eu quero ter 148 unidades estocadas. Então, a gente vai ter que calcular agora primeiro que produção constante é essa. Tá? Aí, nessa expressão, ele fala o seguinte, que a minha necessidade de produção, quanto é que eu preciso produzir ao longo de todo esse período? Para eu saber, basta eu utilizar o quê? Eu sabia a minha demanda, eu sei a minha demanda. Se eu somar isso aqui tudo, eu tenho a minha demanda nesse período. Então, se eu pegar a minha demanda nesse período de 12 meses, mais o meu estoque final nesse período que eu quero, que é 148, já está aqui, 148 unidades. Se eu subtrair do meu estoque inicial, eu tenho a minha necessidade de demanda, de produção. Essa é a minha necessidade, eu tenho que produzir isso ao longo desse período. Então, a minha produção mensal por período vai ser o quê? A minha necessidade de produção dividido pelo número de períodos. Então, é isso que a gente fez aqui, ó. Qual é a minha necessidade de produção? A minha demanda, que é 7.776, que é a soma disso daqui, ó, mês a mês. Se eu somar tudo isso daqui, mês a mês, eu tenho 7.776 unidades. Essa é a minha demanda. Tudo bem? Qual é o estoque final que eu quero? 148 unidades. E qual é o estoque inicial que eu tenho? 100 unidades. Então, fazendo essa continha aqui, eu vou ter 7.824 unidades. Essa é a minha necessidade de produção. Eu tenho que produzir esse ano 7.824 produtos. E quantos produtos eu tenho que produzir por mês, então? Basta dividir por 12, que é o meu período. Então, eu tenho que produzir 652 produtos. Se eu produzir isso, eu vou ter lá no final do ano 648 produtos estocados dentro da minha fábrica. Tudo bem? Tá claro, Amanda? Tá claro, Núbia? Tá certinho. Então, é aquele mesmo plano A que a gente fez, só que lá no plano A ele falou que era 648 unidades, aqui a gente calculou. É 652 unidades que tem. Então, vamos fazer só duas linhas dessa, ok? Aí o restante é a mesma coisa. Então, eu tenho um estoque inicial de 100 produtos. Eu produzi 652. Então, 100 mais 652, 752 produtos que eu tenho na minha fábrica. A minha procura é 750 unidades. Entreguei as 750 unidades e fiquei com o estoque final de 2 unidades. Ok? Esse estoque final de janeiro é meu estoque inicial em fevereiro. Então, eu tenho 2 produtos. Produzi 652. Então, agora eu tenho 654 produtos. Entreguei 650. Fiquei com 4 dentro da minha fábrica. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Núbia? Tudo certo. Então, se eu fizer isso mês a mês, no final aqui de dezembro, vai ter um estoque final. Alguma conta a gente fez errada, ok? É matemática aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Podemos avançar? Sim, sim. Sim? Acabou.
Esses slides acabou. Vamos ver um outro? Ou vocês querem parar por aqui? Vou abrir um outro tranquila. slide aqui. Por mim, pode continuar. Pode continuar Então, também. vamos lá. Por mim também. Melhor do que assistir novela, né? É? Muito melhor, muito melhor. Walter, e esses slides estão na plataforma? Estão lá na plataforma, Ah, tá. jovens. Então vamos abrir um outro slide aqui. A gente já inicia esse outro slide aqui. Então vamos lá. Vamos agora fazer o plano D. Então a gente tem o plano A que nós vimos um plano B, o C, e agora a gente vai ver um quarto plano, plano D. Tá? E esse plano D é o seguinte: a gente vai determinar um plano que atenda a demanda prevista, ou seja, ele já está dizendo que eu vou atender essa demanda aqui, tá? De 7.776 no ano. Vou atender ela. Só que eu vou atender com as seguintes características. E ele está dizendo para a gente: estoque inicial em janeiro de 150 unidades. Aqueles outros planos eram com 0 ou com 100, né, unidades. Aqui eu estou dizendo que eu tenho estoque inicial de 150 unidades em janeiro. Aí eu quero um estoque final em dezembro de 50 unidades. Então eu vou iniciar com 150, quero um estoque final de 50 unidades. Só que, aqui que vem o ponto que vai diferenciar. Eu quero uma produção constante de janeiro até agosto. Então, entre janeiro e agosto, eu quero uma produção constante. Vou produzir a mesma coisa, todos os meses. Tá? De tal forma que o meu estoque, no fim de agosto, seja o mínimo possível. E depois eu quero uma produção constante de setembro a dezembro. Então, olha o que ele está me dizendo. Eu vou ter uma produção constante de janeiro até agosto, para que em agosto eu tenha o menor estoque possível em agosto. E depois eu vou ter que fazer um outro planejamento entre agosto, entre setembro e dezembro. É uma outra produção. A gente vai saber se eu vou ter que aumentar ou vou ter que diminuir a minha produção. Tudo bem? E com isso tudo o quê? Para eu atender a minha demanda, eu vou iniciar com 150 e eu quero terminar com 50. Tá? Amanda e Núbia, vocês estão com papel e caneta na mão? Eu estou. Estão? Então, eu queria que vocês pensassem aí durante 10 minutos como é que a gente faz esse exercício. 5 minutos. Ok? Tá aí a tela. Tá? Como é que a gente inicia esse planejamento agora? Vocês entenderam o que ele quer, né? Eu vou atender a minha demanda, os 7.676. Eu vou iniciar com estoque de 150 e quero terminar com estoque de 50. Eu vou ter uma produção constante de janeiro até agosto. Sendo que em agosto eu quero o menor estoque possível. Meu estoque mínimo em agosto. Ok? E depois eu quero ou aumentar ou diminuir a minha produção, o exercício que vai dizer, entre setembro e dezembro. Eu vou produzir um outro valor, que também vai ser constante. A mesma coisa que eu produzi em setembro, outubro, novembro, dezembro, é a mesma produção. Então, que produções serão essas? Qual é a quantidade que eu devo produzir de janeiro a agosto e qual é a quantidade que eu devo produzir de setembro a dezembro? Eu quero esses dois valores. Já foi embora 1 minuto, só tem 4, hein? Calma aí, pensando. Só tem 3 agora, 3 minutos. Pressão, pressão. Estoque inicial, eu tenho da produção e demanda só. Isso aí. Estoque inicial, demanda.
Qual é a lógica que vocês estão adotando? O que vocês estão imaginando? Aí os cálculos a gente faz. Hã? Eu pensei em fazer aquele cálculo lá do estoque inicial, aquele cálculo do exercício anterior, e aí mantinha o valor de... E aí eu determinava qual seria a produção média. E aí em agosto eu iria ver quanto é que está sobrando, né, de saldo, de estoque final. Aí eu ia pegar esse valor e ia reduzir na tabela de janeiro a agosto, tipo, bora botar 8 meses, vamos supor que... Tá. Eu Então pensei você em está fazer dizendo alguma que a coisa minha assim. necessidade de produção, você calculou a necessidade de produção de janeiro a agosto, não é isso? Janeiro a agosto. Aí Então, depois eu tenho uma divide por determinada 8. Isso. Aí eu ia botar para 8. Aí pega o total de janeiro a agosto e divide por 8. Aí você ia ter uma demanda de janeiro a agosto. Não é isso? Tá. Mas veja, aí vocês consideraram 150 unidades de estoque inicial, não é isso? Porque o que é a minha necessidade de produção? Minha necessidade de produção é a minha demanda naquele período, que no caso é de janeiro a agosto, mais o estoque que eu tenho, né, que eu quero lá no final de agosto, menos o meu estoque inicial. Essa é a minha necessidade de produção. Qual foi o estoque que vocês consideraram final em agosto? 0. Que é porque o exercício pediu o quê? Que ao Que é o final de agosto seja o mínimo mínimo possível. possível. O mínimo Isso. possível é 0. 0. Perfeito. Isso. E que valor que você chegou então, Amanda? Estou fazendo. Tá fazendo? Então vamos Olha fazer aqui, juntos. eu botei aqui, ó. Eu O meu já considerei está assim, feito. tá, o que eu pensei? Mas a lógica é essa mesmo. Eu tenho 7.776 em 12 meses, certo? E aí eu ia calcular esse proporcional para 8 meses. Procede? Para falar, aí ia ser 5.184. Com o estoque inicial de 150, né? E o estoque final de 0. É que eu estava fazendo no Excel. E aí eu vou usar aquela formulazinha lá do estoque inicial, mais 150 menos 0. Legal. E vou dividir isso por 8 meses. Aí que deu Exatamente. 667. Perfeito. É isso daí. Então tá aqui, ó. A minha demanda acumulada, então em agosto, eu tenho que ter produzido 4.570 unidades para atender minha demanda. Ok? Tudo bem? Que é o que você fez aí, né? Aí, ou seja, a minha necessidade de produção vai ser o quê? A minha demanda, que é 4.570, mais o meu estoque final em agosto. Ele quer o estoque final em agosto mínimo possível. 0. O mínimo possível, vamos considerar 0 aqui. E meu estoque inicial é de 150. Então, a minha necessidade de produção é de 4.472 unidades. Aí eu vou dividir isso daqui por quanto? Por 8. Se eu dividir por 8, dá 552,5 unidades por mês. Tá? Que a gente acaba produzindo 553. Mas vamos fazer o cálculo aqui, porque a gente faz no Excel aqui. Vamos fazer o cálculo com 552. Tudo bem? Só para a gente ver, tá, o que acontece. Então, vejam só, jovens. Se eu produzir o meu estoque inicial, 150, produzir 552, a minha demanda é 750. Meu estoque final vai ser menos 47,5. Ok? Eu estou atendendo a minha demanda nesse mês de janeiro? Não. Eu estou atendendo a minha demanda em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Em algum mês eu estou atendendo a demanda? Também não. Não. Só... E o exercício, ele pede o quê? Um plano que atenda a demanda prevista. Ok? Então, eu não estou conseguindo atender a minha demanda com esse plano. Então, se lembra daquele plano A corrigido? Que a gente calculou com o estoque inicial 0, depois a gente viu que o estoque inicial tinha que ser 104? Isso. Estão lembrados? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma estoque inicial de 150. Então, eu não estou conseguindo atender a minha demanda por conta da minha produção. Tá? A minha produção não está conseguindo atender a demanda. E eu calculei a minha produção porque eu considerei o quê? Um estoque
em agosto de 0 unidades. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu estou dizendo que é impossível para mim atender a produção tendo estoque. Então, tudo bem? Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Núbia? Tudo certinho. Ou seja, a minha produção aqui é insuficiente, essa produção de 552. Eu não estou atendendo em nenhum mês o que o mercado está querendo. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Qual é a minha deficiência mês a mês? Nesse mês aqui, a minha deficiência é de 47 unidades. Está aqui, ó, deficiência. Fevereiro, 145 unidades. Aqui é acumulado, não é isso? Eu estou acumulando a minha deficiência. Então, se eu dividir pela quantidade de período cada uma dessas deficiências, eu vou ter aqui que eu estou devendo 47, 72, 77, 67, ou seja, em que mês que eu estou mais devendo? Maio. Março, né? Que aqui é a quantidade a mais a produzir. Tá? Em termos de deficiência, é maio. Tá correto, Núbia. Tá? Mas qual é a quantidade que eu devo produzir a mais todo mês aqui para eu atender a minha demanda? É esse 77,5. Porque eu tenho que dividir pela quantidade de períodos aqui. Então, qual é o maior número desses aqui? 77,5. Então, esse 77,5 que eu vou ter que somar nesse meu 552,5. Tá claro, Amanda? Tá claro, Núbia? Tá. Então, agora, nós vamos refazer esse cálculo, tá? Considerando a soma, tá? De 552 mais 775. Ou seja, eu tenho que produzir 630 unidades para eu atender a minha demanda em todos os meses, já que eu tenho um estoque inicial de 150. Então, fazendo esses cálculos, eu vou chegar na seguinte tabela aqui. Ó. Então, ó, eu iniciei o estoque inicial de 150, que o exercício deu. Agora eu estou produzindo 630. A demanda é 750. Fiquei com o estoque final 0. Observe que nesse mês de março aqui, ó, que foi o dado desse mês de março que eu utilizei, eu fiquei com o estoque final 0. Por quê? Porque tudo que foi demandado eu produzi. Tá? Meu estoque final em março foi 0. Então, se eu fizer os cálculos até agosto, o menor estoque mínimo possível para eu atender a minha produção de janeiro a agosto, a minha demanda de janeiro a agosto, é eu carregar um estoque de 620 unidades aqui no mês de agosto. Ou seja, eu não consigo ter um estoque de 0 unidades em agosto, se eu quiser atender toda a minha demanda, tendo uma produção constante. Tudo bem, jovem? Núbia e Amanda, tá claro? Então, nós já sabemos qual é a produção de janeiro a agosto. Eu vou produzir constantemente 630 unidades. Agora, o exercício quer o quê? Agora eu tenho que produzir de setembro a dezembro. Eu tenho que determinar essa produção de setembro a dezembro. Qual vai ser meu estoque inicial de setembro a dezembro? 630. 620. E 20, desculpa. Né? E qual é o meu estoque final que eu quero? O mínimo, 0. O exercício deu? Não, o exercício deu um estoque final de 50 unidades. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar a nossa necessidade de produção de setembro a dezembro, vai ser o quê? A nossa demanda de setembro a dezembro. Então, eu vou pegar a demanda somente desses 4 meses aqui. Então, se eu somar 600, 790, 860, 956, eu tenho que produzir 3.206. É a minha demanda. Tem que produzir 3.206. Além disso, eu tenho que ter no estoque, ao final desse período, eu quero ficar com 50 produtos no estoque. E eu já tenho dentro da minha fábrica 620 produtos já produzidos. Então, a minha necessidade de produção vai ser de 2.636 unidades. E eu vou ter que produzir isso ao longo de 4 meses. Tá?
Então, a minha produção agora vai ser de 659 unidades. Era de 630 e eu vou ter que subir a minha produção. Ok? Então, para aumentar essa produção, eu posso adotar, eu posso contratar pessoas, tá? Eu posso fazer hora extra. Tudo bem? Então, agora, eu tenho esse meu plano, esse meu planejamento agregado para esse ano vai ser assim. Eu vou ter uma produção constante de janeiro a agosto. Aí, em setembro, eu vou aumentar a minha produção e ela vai permanecer constante até dezembro. Aí, com isso, eu atendi aquilo que eu desejava. Eu atendi toda a minha demanda. Eu tinha um estoque inicial de 150 e, no final, eu fiquei com o estoque final, no final do período, de 50 unidades. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Núbia? Alguma dúvida, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Jovens, Entendi, Tudo ok. então, hã? Entendi. Excelente. Então, esse assunto de agora em diante, qual vai ser a melhor estratégia para a gente adotar? E tem essas 3 estratégias, que é nivelamento, terceirização ou perseguição. Eu vou deixar para a gente fazer isso no nosso segundo encontro. Que envolve, consegue fazer ele em meia hora, que é o tempo que a gente tem de aula ainda. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai colocar as variáveis custos aí. Quanto é que custa eu contratar pessoas? Quanto é que custa eu demitir pessoas? Quanto é que custa eu carregar estoque? Quanto é que custa eu fazer demissão de pessoas? Tudo bem? Quanto é que custa eu terceirizar a minha produção? Então, a gente vai envolver os custos para definir a nossa melhor estratégia. Núbia, Amanda, alguma dúvida com relação à aula de hoje? Não, tá tudo Professor. certo. Entenderam tudo? Entendi. Então, estão com papel e caneta aí, vamos fazer uma prova então agora? Vamos fazer prova coisa nenhuma. A prova, a avaliação de vocês depois vai ser colocada, se já não está, ela vai ser colocada lá no portal. Ok. Tá? Então, Amanda, um bom descanso para Obrigada. você. Núbia, um bom trabalho para você. Obrigada, professor. Vai ficar aí até que horas, Núbia? Até 1h30. Até o quê? 1h30 da manhã. Vai chegar em casa à tarde. É cansativo. Aí de segunda a quinta, a gente fica até 2h47. 2h47. Caramba, é dureza esse horário. Né? Qual é a empresa? Porque o nosso ciclo cardiano, ele tem eu assisti a Lagoa. Não, pois é, a Lagoa, assim, a gente perdeu praticamente tudo, né? Tudo. Foi aí. Sobrou assim o mínimo. Aquela chuva em abril. Que a Lagoa, em março, é 23 de março. Foi. Aí, assim, a gente conseguiu salvar alguns equipamentos, só que não é o suficiente para atender o cliente, né? E vamos supor, nós tínhamos, sei lá, de um modelo, nós tínhamos 6 equipamentos, nós estamos com 2. Nossa, perdeu muito, né? Muito. Cara, aí, não é fácil, não. E aí, para tentar atender o cliente, a gente está no turno aí. Agora sim, a gente olha assim pelo que estava antes e pelo que está hoje, a gente fica até meio desmotivado, sabe? Mas assim, a gente tem fé em Deus que tudo vai dar certo. A gente desligou 150 pessoas para não é desligar, fácil. infelizmente. A gente tem que... Estamos aqui. Estamos sobrevivendo. É verdade. A gente costuma dizer aqui que a gente está na UTI. A gente respirando. Estamos respirando. Mas assim, a equipe que ficou, pelo menos a equipe que está comigo aqui no segundo turno, eles estão assim com muita garra, sabe? Vamos Sim. A gente, nessa hora que a gente vê
porque é mais da gente agora. Então, essa é a hora de estar bem unido, tá? E a gente fazer o que for possível para manter a empresa viva. É verdade. Então, assim, a gente vê que eles estão... Porque a coisa não está fácil, né? A gente vê que as coisas a selecionar as pessoas para ir tudo. Eu achei que eu fosse, não vou, não quero, não posso. Mas todo mundo topou. Não, eu quero é meu emprego. Nessa hora a gente tem que se unir aí. Então a gente vai contigo. Unir mesmo e levantar a empresa. É verdade. Mas vai dar tudo certo. Então, Núbia, uma boa missão para você, que é uma missão. Né? Uma boa missão para você. Tá? Amanda, você ligar seu vídeo só para eu dar um print na nossa tela? Eu vou colocar aqui. Estou descabelada, mas... Eu vou dar um print aqui. Eu posso fazer isso? Pode. Tá? Então, vou dar um print aqui. Nós. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Valendo. Aê! Valeu. Valeu. Boa noite, Valdir. Obrigada pela aula. Bom descanso, bom final de semana. Tchau, Amanda. Obrigada. Até logo, gente.